Como professora, inicialmente as aulas foram muito boas para mim. Eu sempre gostei do mundo acadêmico, mas nessa primeira fase a experiência também acabou sendo breve. E eu sempre me perguntava, por que de ser tão difícil conviver com as pessoas? Por que as pessoas não sabem se relacionar? Por que tanta competição e estresse? Por que raios é tão complicado conviver? Olá, sejam bem-vindos aos 7 minutos. Sim, sou Rebeca Toyama e a conversa aqui é Mundo do Trabalho. A pauta hoje é Carreira Saudável. A gente está fazendo aqui a leitura do meu livro Carreira Saudável. E se você não tem, está disponível na Amazon e nas melhores livrarias. Se você não assistiu os episódios anteriores, tem uma playlist lá no canal do YouTube. Se você ainda não assinou, aproveite para assinar, para não perder os demais conteúdos. A gente não fala só sobre o livro Carreira Saudável, a gente tem conteúdo diário, riquíssimo, sobre carreira saudável, sobre mentoria. E a gente está na página 28 do livro. Então, o que nos move a estar aqui fazendo essa leitura? Além, claro, da boa companhia que você é. Levar uma reflexão para o mercado, que a gente pode sim ter um outro vínculo com o mercado de trabalho. Então, a gente tem observado que essa relação, não vou falar que o mundo do trabalho é tóxico, não. A relação que a gente estabelece, o vínculo que a gente estabelece com o mundo do trabalho, ele nem sempre é saudável. Então, aqui é o convite que a gente possa repensar, reaprender, ressignificar a nossa relação com o mundo do trabalho. E aí eu tô aqui na página 27 e é um momento, aqui no capítulo, que eu estava, minha primeira experiência como professora acadêmica. Eu fui dar aula em faculdade, por conta de um bom desempenho que eu tive num projeto do Sebrae. Eu estava lá dando alguns treinamentos e aí me chamaram. Eu não tinha mestrado, que hoje eu tenho, eu não tinha todo o arcabouço de andragogia que hoje eu tenho, de pedagogia que hoje eu tenho, manejo de grupo, que é uma coisa muito específica. Eu achava que era uma coisa natural, até acompanhar alguns outros profissionais em manejo de grupo, dentro de sala de treinamento. Eu falei, nossa, não é natural de todas as pessoas, de todos os facilitadores. E aí lá estava eu, com pessoas mais velhas, com pessoas com mais títulos que eu. Aí lá estava eu no mundo que eu durante muito tempo idealizei. Falei, não, esse mundo corporativo que é do mal. Aí depois eu fui empreender e aí teve lá todos os desafios. Não, esse mundo de empreendedorismo, o mundo da arte, da literatura que é mal. Então vamos para o mundo acadêmico. E aí, meu Deus, esse mundo é mal também. As pessoas fazem coisas estranhas, as pessoas puxam o tapete, as pessoas têm ego. E aí você fala assim, eu acho que eu preciso rever isso. Porque assim, então não é de um setor. A gente está falando aqui de seres humanos, que é a variável que habita em todos esses setores. Então talvez eu precise aprimorar, me aprofundar mais no estudo deste objeto chamado ser humano. Mas vamos aqui, página 26, continuando aqui. Como professora, inicialmente as aulas foram muito boas para mim, eu sempre gostei do mundo acadêmico, mas nessa primeira fase a experiência também acabou sendo breve. E eu sempre me perguntava o porquê ser tão difícil conviver com as pessoas. Eu comecei esse capítulo falando isso. Eu tinha escolhido o processamento de dados para não lidar com pessoas. Aí lá estão elas no meu caminho aqui de novo. Por que as pessoas não sabem se relacionar? Por que tanta competição e estresse? Por que raios é tão complicado conviver? As reflexões me incomodavam. Com o tempo fui descobrir que esse incômodo foi muito positivo, pois foi um combustível para chegar aonde eu tinha que chegar. Todo incômodo deve ser encarado como uma mão invisível do destino, cutucando a gente para sair do lugar comum, instigados a pensar e criar algo melhor. Naquele momento, muitas coisas estavam acontecendo em minha vida, e não só no cunho profissional, mas em todos. Meu casamento não ia bem, o fechamento da galeria de arte doía em mim, eu também fui desligada da função de professora, perdi um bebê, repetindo o padrão da minha mãe e aprendendo a me colocar no lugar dela, de sentir os medos que ela havia sentido, e financeiramente fiquei sem nada de um dia para o outro. E sabe o que eu fui fazer? Uma formação de yoga. Essa parte, quando eu escrevi, falei que seria cômico se não fosse trágico, foi uma fase, sim, muito intensa. Eu era professora, fui desligada.
Eu tinha uma galeria de arte, um projeto lindo, ele não existia mais. Eu tinha um casamento e ele não existia mais. Então assim, e você que está aqui me acompanhando nessa leitura já deve ter passado por isso. O momento que você, sim, tinha tudo planejado, tudo sob controle, pum, de repente você não tinha mais. Mas aí também, como isso também tinha acontecido, eu tava lá no mercado financeiro, a crista da onda, uau, acertei de primeira, compra apartamento, compra carro com 18 anos, pum. De repente, eu não era mais ninguém, porque tudo que eu sabia não servia pra nada. E aí a gente começa a perceber que as coisas, elas não são estáveis, e a gente insiste em querer estabilidade, querer certezas, né? Então aí naquele momento eu respirei fundo, eu falei, eu acho que eu vou fazer uma formação de yoga e fiz, tá? E vou dar aula de yoga, vou viver dando aula de yoga. A paixão, eu gosto disso, faz bem pra saúde, as pessoas precisam de yoga, eu vou agregar na vida das pessoas, e aí eu vou fazer yoga. E lá fui eu fazer yoga. E aí, como já deram os nossos 7 minutos, você vai aguardar o próximo episódio para eu te contar o que aconteceu com essa minha formação de yoga, tá? Bom, vou agradecer a sua companhia, lembrar que dúvidas, sugestões são super bem-vindas aqui no comentário. Se você gostou do conteúdo, compartilha, curte, comenta, segue nossas redes sociais, a gente tem conteúdo o dia inteiro, todo dia. E finalizo aqui desejando a você que faça boas escolhas, pois os seus resultados dependerão delas, e espero você aqui amanhã. Até amanhã!